Conta pra gente do Vince Gironda. O Vince Gironda era um treinador, realmente era um treinador de bodybuilders, né? Porque naquela época o Joe Hader, ele tomava essa identidade para ele, né? E o Joe Hader nunca foi um treinador de bodybuilders. A prova disso é que quando o Arnold chega na América, a gente estava falando disso, ele foi ser empresariado pelo Joe Hader, mas o Joe Hader mandou ele ser treinado por quem? Pelo Vince Gironda. E o Arnold, ele tinha acabado de competir em Londres, no Mr. Universo, mas ele chega nos Estados Unidos com um físico europeu e ele tem um choque de realidade com o Frank Zane, que era um físico mais clássico, mais seco, né, com uma linha perfeita, né, com uma definição, e estava bronzeado. E na Europa não se tinha esse costume. E o Arnold realmente ele subestimou o Mr. Universo, porque na verdade ele vinha para competir com o Oliva no Olímpia, né, aquele Olímpia de 1968 que o Oliva ganhou sozinho, porque nenhum dos bodybuilders que foram competir, que eram 3 que iam competir com ele, né? O Harold Pulley, o David Draper e o Chuck Sippes. Nenhum dos 3 competiram. O Sérgio Oliva subiu no palco sozinho, ganhou um prêmio dele, fez o guest pose praticamente, né? Então o Joe Hader precisava trazer um algoz para ele, né? Porque ele era um espécime, né? O David Draper chamava o Sérgio Oliva de uma espécie de animal não categorizada, porque era um cara que chegava no cenário, e é engraçado porque em 1966 ele compete no Mr. América da AU e ele perde para o Bob Gajda, que era um atleta que você vê as fotos, não tinha como o Sérgio Oliva perder. Só que naquela época o Mr. América ele não queria ter um atleta negro como referencial da marca. Então um cara nunca ganhava. O Harold Pulley, por exemplo, nunca ganhou o Mr. América. Ele teve que ir para a IFBB para poder ganhar lá, né? Então o Joe Hader ele fazia esse papel empresarial, mas ele não treinava. Quando o Arnold chega, por exemplo, no Vince Gym, na academia do Vince Gironda, ele chegou, só que ele não percebeu aonde que ele estava, né? Porque se tratava ali de um cara fora da curva. Não era um cara que fazia a política da boa vizinhança. Ele gostava de você, gostou, se não gostou, tchau e bênção, entendeu? O Arnold chegou lá e falou assim para ele: olha, eu suponho que o Vince Gironda estava sentado na sua cadeira, fumando seu charuto, né? E quem levou o Arnold para lá foi um médico quiroprático, assim como era o Franco Columbo, chamado Dick Taylor. Né? O Dick Taylor era um cara entusiasta do bodybuilder e era muito amigo do Joe Hader. O Joe Hader falou: ó, vai chegar aí o OAC, o Carvalho Austríaco, ele está vindo de Miami, tu vai pegar ele e leva ele para fazer um tour, leva ele no Gold's Gym, leva ele em Venice, leva ele lá aonde ele vai treinar. E aí quando o Dick Taylor pegou o Arnold, ele foi com o Art Zeller, que era um fotógrafo de fisiculturistas. O Art Zeller já foi fazendo as fotos, né, do Arnold na chegada ali. E eles levaram o Arnold para o Gold's, né? Foi a primeira vez que o Arnold pisou no Gold's. Ele recebeu o apelido de barriga de balão, quando ele encontrou com o Zabel Kazuska. Ele olhou assim e falou: pô, cara, ele apelidava todo mundo, o Zabel, né? Inclusive o Franco Columbo foi o Hulk da Sardenha, então todo mundo tinha um apelido. Quando eles saem dali, tem a história que o Arnold vai para um restaurante, que era o Delicatessen Zucks, né? E ele comeu a comida dele e saía comendo das mesas do pessoal que ia saindo, né? Ele estava faminto. E depois eles foram para Vince Gym. Quando ele chegou lá, aquele complexo dele de monstro falou: pô, cara, pro Vince Gironda, eu sou o Arnold Schwarzenegger, o Mr. Universo. O Vince Gironda olhou para ele e falou: para mim você é um gordo de merda, você não tem nada que se aproveite. Aí o Dick Taylor perguntou para ele: cara, me dá um parecer do Arnold, o que você achou? Ele falou: ele é uma montanha de músculos mal explorada, ele não treina perna, ele não tem bons braços. E aí começou a lapidar o treino dele. Só que dentro da Vince Gym, né, a academia do Vince Gironda, ela era completamente do que a gente vê hoje. Não podia ter som lá dentro, você não podia conversar. Tá treinando aqui, tá batendo papo no intervalo, o treino vai embora. Aqui não é lugar para você conversar. Era um silêncio na academia. Então assim, era uma academia pequena, rústica, mas era um lugar que realmente era feito para campeões. E aí você tem os maiores bodybuilders ali da Golden Era, passaram pelo Vince Gironda, né? Você tem o Larry Scott, você tem o Arnold, você tem a Mohamed Macaulay, você tem a Dan Howard, você tem o Don Peters. O Don Peters, inclusive, ele foi o cara que hospedou o Arnold na casa dele nos primeiros dias ali do Arnold treinando no Vince Gym, que era uma casa, era uma mansão.
E o Don Peters, ele era um serralheiro, então ele construiu uma academia dentro da casa dele, então tinha piscina, tinha sinuca, a galera se reunia ali, né? O Arthur Jones levava o pessoal lá, o Vince Gironda levava um pessoal, o Joe Wade, eles jogavam sinuca, era uma diversão só. E o Arnold, ele treinava na academia do Vince Gironda, ele ia aprendendo as variações dos treinos do Gironda, que ele não sabia, que ele não tinha aprendido ainda, principalmente a famosa rosca Scott, que o Larry Scott ensinou as variações para o Arnold, né, que ele não sabia, ele nunca tinha máquinas lá, por exemplo, como o REC, que ele nunca havia treinado e nunca tinha feito com as variações que o Vince Gironda ensinou. Então ele treinava na academia do Vince Gironda, ele ia para casa e na academia do Don Peters ele fazia o mesmo treino, ele repetia o treino, né? O Vince Gironda, ele era um cara, para a gente concluir o raciocínio, que tinha casos de alunos que iam, por exemplo, para a academia e ele era um cara, ele não aceitava, por exemplo, a realização de alguns exercícios dentro da academia, como agachamento, por exemplo, ou supino, né? Então, se o aluno insistisse em realizar, ele mandava embora. Então já teve casos, por exemplo, do aluno falar, não, mas eu já paguei, era semestral a mensalidade, eu já paguei a mensalidade. Ele voltava lá, pegava o dinheiro e devolvia. Entendeu? E eu vejo, por exemplo, as características do Vince Gironda, hoje convivendo com o André Doria, da Gerson Doria, eu vejo algumas características do André. Porque o André é um cara assim, a minha casa entra quem eu quero. Então assim, se o cara entrou lá, fez alguma bagunça, acabou, ele não volta mais. Sim, então você percebe que lógica, né? Esses caras que têm um respeito pelo ginásio, né? Isso aqui é um lugar sagrado. Então se você não está aqui para treinar, você não está aqui por outro motivo. Então se você não está aqui para fazer o que, você veio aqui para fazer o quê? Para treinar. Você veio treinar com quem? Comigo? Então você vai fazer o que eu mando. E esse foi o problema que o Arnold teve na saída dele, porque ele ficou 9 meses no Vince Gym. O Vince Gironda preparou ele para ganhar o Mr. Universo de 1969. Ele perde em 68, mas ele ganha em 69. E para chegar no Olímpia, né, para competir com o Sérgio Oliva, que quando o Dick Taylor, que é o Rick Wayne, que era o editor-chefe da Muscle Builder na época, viu o Arnold no backstage e falou, não é o mesmo Arnold do ano passado. Então a responsabilidade daquele físico ali foi do Vince Gironda. Só que como o Arnold ele era funcionário do Joe Hader, ele não falava dos métodos do Gironda, ele falava dos métodos do Joe Hader. Então ele ia para a revista falando bem dos métodos e associava o resultado que ele havia tido no físico dele de 68 para 69 ao Joe Hader. E aí isso trouxe um dissabor ali, um desânimo no Vince Gironda, que já não era muito fã do Arnold. Falou, então aqui você não treina mais, você está falando bem dos métodos do cara, não está falando dos meus, está indo para a revista, então já não vai. Aí o Arnold, ele sai ali da Vince Gym em 1969 e vai para o Gold's Gym. E aí é onde ele começa a treinar no Gold's Gym. O Gold's Gym, o dono era o Joe Gold, ela foi fundada em 1965. Já era o final da administração dele ali, porque a academia não estava dando grana, porque o Joe Gold, como ele veio ali da Muscle Beach, ele veio arrastando aqueles bodybuilders ali, que o Joe Hader chamava de preguiçosos caras de pau, porque os caras não queriam nada, além de treinar, dormir e ir para a praia. E o que acontece? Ele era amigo dos caras, então ele não conseguia cobrar a mensalidade, os caras não pagavam. Aí chegou um ponto que a Gold's Gym teve que ser vendida, quase faliu, né? O Dave Sash e o Bud Dunnes, que foram os compradores ali naquele de 70 para 72, eles quiseram transformar a academia numa loja de antiguidades, até chegar o Ken Sprague, que foi o cara que revolucionou o Gold's Gym, né? Então o Joe Gold não era um treinador. Se o Arnold tivesse ido para o Gold's Gym naquele momento, ele não podia ser treinado por ninguém. O Joe Hader não ia acompanhar ele, então teve que mandar ele para o Vince Gironda. E a partir do Vince Gironda, o Arnold teve um caminho.